Estimado, voltamos com o nosso Cláudio Vinhato, presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina, ex-deputado federal, ex-vereador e ex-candidato ao Senado da República. O nosso estimadinho Vinhate. Estimado, eu fazia aquela pergunta para falar das eleições de 2014, mas antes eu tenho que voltar um pouquinho àquela história que passou batido da fritura, vamos dizer assim, aquela frigideira grande, que cai dele, como ela é fortinha, ela deve ter usado uma frigideira bem grande, né, estimado? Foi de tacho. Foi de tacho. Aquele de fazer cana, de fazer lavagem. Eu até agora passou batido. Eu preciso fazer a pergunta, a motivação daquilo tudo. Porque quando é homem com homem, eu sempre digo que o ciúme de homem é o ciúme mais desgraçado que tem. E eu sempre dizia naquele meu barzinho, aquele do home ops, do ovinho de condona, aquela coisa, que é coisa do demônio, o ciúme do homem, né? Agora, aí dele, mulher, uma mulher bem-sucedida na política de Santa Catarina e do Brasil, qual foi o ciúme disso tudo? O Vinhate não podia crescer politicamente, não podia ter visibilidade? Não foi porque não dei conta ou porque não quis também, né? Isso vamos deixar bem claro, né? Foi ciúme? Pois é, essas coisas, eu acho, que eu acabei fazendo 1.200.000 votos, fiz 500.000 votos mais do que ela. Isso foi o ciúme, né? Se for o erro, foi não me eleger, não é? Aliás, você não se elegeu, todo mundo sabe por quê, né? Não é claro que faltou voto, mas se o Luiz Henrique não carrega o Paulo Baiano nas costas, você era do senador. Também se a campanha de governador tinha sido melhor, também tinha melhor. Também, né? A de governador não foi boa, né? Não foi boa, né? Não foi boa, né? Então, assim, nós rodamos o Estado, acho que essa coisa toda, então, eu acho que, por isso eu falo, nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós precisamos fazer diferente. Agora tem que mostrar como se faz. Como se faz, e com inteligência, né? Isso aí. Aliás, a grandeza do homem público é ser inteligente, porque todo mundo tem inteligência. Agora, você não pode ser burro e cometer os pecados na vida pública. Eu acho que a inteligência tem que ser usada bem calculada, uma estratégia correta, não é? Tem que saber o momento de recuar, o momento de avançar. Porque todos têm que ganhar. Isso, porque é o seguinte, a dose na vida é o seguinte, tudo que é exagerado faz mal. Se o cara anda 200 por hora na estrada faz mal, se o cara toma um garrafão de vinho vai fazer mal. Se comer 2 costelas a mais vai fazer mal. Se comer 2 quilos de carne vai fazer muito mal, não é? Certo? Tudo que é. Então, a política também tem, o que você fala tem que cuidar, tem a justa medida, não é? Tu vê que eu estou aqui me cuidando, me policiando. Me policiando para não falar tudo que eu posso falar que eu gostaria de falar. Não é isso, muitas vezes. Porque eu acho que é isso, porque, não é? Dizer assim que a gente é dono do pensamento nosso, certo? Mais escravo do que fala, não é? Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a gente domina, nós somos dono. Aquilo que a gente fala não é mais, já foi. Somos escravos daquilo que a gente fala. Então, eu acho que a política é isso, tem a justa medida, não é? Tudo que você vai fazendo, do ponto de vista da transformação social, tem que sempre calcular, bom, vamos fazer o Bolsa Família para a sociedade. Quais as implicâncias, o que tem, que não tem onde. Vamos fazer Minha Casa, quais os benefícios, quais as implicâncias. Tu tem que analisar tudo, né? Até num programa social tu tem que fazer isso, não é? Numa estrada tu tem que, se foi a curva demais, o carro tomba do outro lado. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos saber que nós precisamos ser transformador. Nós não podemos ser muito conservadora. A política veio para ousados e transformadores, mas na justa medida. E nem querer ser o dono do partido. Isso. Né? Também tem nem o dono da verdade. O dono da verdade porque do partido. O dono da verdade, tu se torna sectário, pode ter a posição que tu pode ser de direita, de centro ou de esquerda. Quando você é dono da verdade, você é sectário. Agora, você não pode ser frouxo. É diferente. Você tem que ter posição firme. Mas saber que a posição firme, muitas vezes, tu tem que flexibilizar para colocar e para garantir que ela seja implementada. Porque a opinião do outro, muitas vezes, se na tua posição tu tem posição firme aqui e seja irredutível, a tua imposição não vai ser implementada. Agora, se for flexível no processo de implementação dela, não é? Ela vai ser implementada. Quero citar um exemplo para ti. Quando nós construímos a Universidade da Fronteira Sul, que foi meu projeto, que é a segunda Universidade Federal de Santa Catarina, é claro que eu queria uma universidade só para Chapecó. Mas eu sabia que eu não ia conseguir uma universidade só para Chapecó. Nós juntamos 3 estados do Sul e fizemos uma universidade multicamp, com camp no Paraná, no Rio Grande do Sul e Chapecó, naquela região de fronteira. Juntamos 3 estados do Sul, criamos uma universidade. Conseguimos convencer o governo a criar a universidade. Se eu fosse
inflexível no processo. E querer só para a minha cidade, não, só para a minha região? A Universidade região? Federal vai ser de Chapecó. Eu não conseguiria ela até hoje. Assim, está lá a universidade. Então, eu acho que eu estou comparando ações políticas com pensamentos, porque eu acho que a política é esse gesto. E as pessoas admiram isso. Não gostam do covarde, não gostam do demagogo, não é? Mas do arrogante e prepotente. Do arrogante, do prepotente, do salto alto. Né? A gente já viu o governador de Santa Catarina não reeleger porque tinha salto alto. Aliás, o deputado Jailson, ex-prefeito de Rio do Sul, perdeu uma eleição, a sua reeleição em Rio do Sul, e ele sabe disso. Conversamos aqui várias vezes Na Boca do Povo, e o Jailson nunca também contestou muito isso, não, pela arrogância e prepotência. E o Jailson foi mudando. Hoje o Jailson é muito diferente do que era. Mas o Jailson tinha esse defeito, com todo o respeito. Aí ele andava com o saltinho alto, eu vou dizer, Jailson, não sabe. Não, a eleição, o deputado Jailson sabe disso, e os partidários sabem disso. Perdeu uma eleição que estava ganha, por falta de humildade e pé no chão. O PT a eleição estava na mão. O PT naquela época também, quando virava governo, muitas vezes não queria visto em outro partido, fechava um pouco demais. E a última eleição, em Rio do Sul, estimado, sempre deputado, hoje presidente do PT do Estado, o Gariba, PMDB, com o vice Jean Gris, ganharam uma eleição que todos diziam, ou pelo menos o ex-prefeito Milton Alves dizia que era impossível ganhar, porque ele ia fazer o candidato que ele quisesse como prefeito. Então, para ver que às vezes... O Milton exagerou na dose e levou fumo também. Exatamente, e que foi um grande prefeito, e que fez muita coisa, fez muitas obras, mas eu acho que talvez o sapato alto às vezes faz a pessoa, e é isso que eu digo, tem que ter cuidado, para não, esse salto pode tombar, pode dar um tombo. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Mas foi um grande prefeito. Como o Jailson foi um grande prefeito, mas perdeu uma reeleição que estava na mão. Com certeza. E faltou realmente, não faltou trabalho. Trabalho teve, faltou humildade. Eu acompanhei o Jailson nos últimos 2 anos mais como prefeito, porque eu já era deputado federal. Não é? Eu sei que ele fez uma bela administração, a gestão dele foi... E trabalha muito, o Jailson trabalha muito. O mandato dele, olha, ele inclusive da Assembleia Legislativa, não é, o cara mais corajoso daquela Assembleia Legislativa tem sido ele, nos enfrentamentos. Que nós vamos falar um pouquinho depois, que eu tenho os assuntos para ouvir a sua opinião. Estimado, eu queria voltar ainda a falar da eleição, as micro e pequenas empresas, você trabalhava muito para termos um ministério que contemplasse os menores, os mais pequenos, os mais necessitados na área empresarial. Aquilo ficou pelo caminho, deputado, ou o nosso presidente hoje? Não ia estar andando, mas não como eu gostaria, não é? Está lá o Afif ministro. O Afif que é o seguinte, tem que entender que o olhar paulistano, certo? O olhar paulistano é um olhar diferente do nosso, certo? O São Paulo é outro, parece que é outro país, né? O olhar paulistano, se comparado, é um olhar de águia, não é? Porque ela sabe que não tem nenhuma outra ave maior que ela, certo? E mais forte que ela. Então, o olhar paulistano não é um olhar de compreender a realidade brasileira, não é? Eu sempre digo o seguinte, a dificuldade que tem o Serra de ganhar a eleição, que é o melhor adversário para nós em todas as eleições, sem dúvida, é porque ele olha para lá de cima e para lá de baixo da Avenida Paulista, não é? Ele não olha o Brasil. Ele não olha o Brasil, certo? Né? E a Avenida Paulista é outra realidade, não é? A Avenida Paulista é a mesma coisa que as regiões mais desenvolvidas do mundo, é outra realidade. Então, esse olhar paulistano não é que tem para mim pequena empresa nesse momento, não é o olhar que nós gostaria que tivesse. Veja bem, o projeto Empreendedor Individual, que é da nossa autoria, eu estava falando, inclusive, nessa sexta-feira, eu recebi o título de cidadão honorário lá em Vargem, pequeno município. Você disse que já ganhou mais de 50 títulos de cidadão eu tô cheio no município de Santa Catarina. Estou cheio de título aí. Eles não sabem encrenca de me dar título, porque daí eu fico, né? Eu falei aqui em Laurentino, ano passado eu recebi aqui em Laurentino, eles vocês não sabem encrenca que eu sei me dando, agora eu tenho o direito de apitar. Claro, eu sou cidadão laurentinense, eu posso apitar aqui. Posso apitar aí, né? Eu falava lá que a Universidade Federal foi um negócio extraordinário, mas o empreendedor individual é outro negócio extraordinário. Então, veja bem, nós estamos no Brasil com quase 4 milhões de pessoas, agora que estão formalizadas, que tem CNPJ, tem o reconhecimento da atividade dele, pode pegar crédito, não é, no banco, pode se aposentar, porque essa pessoa não se aposentava. Então, o pedreiro autônomo, o carpinteiro, o motorista, o vendedor ambulante, o cara do cachorrinho dos churros, do cachorro quente, não é, do pipoqueiro,
da manicure, do cabeleireiro, do sapateiro, do enfim. sapateiro, essas pessoas que trabalham, o sapateiro trabalha lá, pode ter até um funcionário, o chaveiro que faz. São atividades igual a essa que antes, se ele fosse formalizar ela, muitas vezes sobraria menos do que trabalhar empregado, não é? Então agora ele tem a oportunidade de se formalizar e pagar 36 pila, vamos chamar assim? 36 pila por mês, não é? E ainda com a assessoria de um contador de graça no primeiro ano. Não paga o contador? Não paga, porque nós garantimos para os contadores, o pessoal aqui do sindicato dos contadores, não é? Do conselho dos contadores, sabe isso bem. Eu virei amigo dos contadores do Brasil inteiro, sou homenageado por eles. É mesmo, né? É porque nós colocamos eles no anexo 3 do Simples, que é uma tabela que favorece, inclusive, a diminuição do custo tributário dele, principalmente sobre a folha, não é? Que garantiu, de certa forma, um privilégio para ele, e a compensação desse privilégio foi ajudar a formalizar o empreendedor e assessorar o empreendedor no Brasil. Então, nós estamos com quase 4 milhões de pessoas que registraram ou abriram o seu negócio novo. Então, o jovem, por exemplo, Neri, que vai começar um negócio, se começar com uma microempresa, ele não aguenta muitas vezes a carga tributária. Mas se ele começar lá na casa dele, porque o endereço pode ser na casa dele, que não tem as obrigações de aqueles alvará, aqueles corpo bombeiro, não sei o que lá, tudo que precisa, não é? É um processo simplificado. Ele começa, quando ele vai crescendo, ele vira micro, vira médio e pode virar um grande empresário. Isso sempre foi no Brasil um gigante adormecido, não é? Então agora o Sebrae está capacitando o empreendedor individual, tem prefeituras fazendo também, não é, um trabalho muito bonito de garantir uma assistência jurídica, uma assistência contábil mais bem elaborada, uma capacitação mais bem elaborada com o Sebrae. Isso organiza o setor. Daí, o Joinville tem uma experiência extraordinária lá da AMP, que é a Associação da Micro e Pequena Empresa. Eles cadastraram, pessoas que são encanadores. Daí tem uma lista de encanadores, que esse muitas vezes não pode ter o site, não é? Então a Jorpem lá, que é a Associação da Micro e Pequena Empresa lá, todo mundo que precisa de encanador pode ir no site da Jorpem, lá no programinha deles lá, vai procurar encanador, vai procurar eletricista, que hoje virou um negócio escasso, com a melhoria da renda do emprego no Brasil, para tu achar um cara para ir fazer um serviço na tua casa é muito difícil. É difícil. Uma vez era uma filhinha batendo a campainha na tua casa, depois do Lula aí, melhorou muito essa coisa. O emprego virou um objeto de luxo, né? Eu estou vendo, andando pelo estado aí, esses dias eu passei na frente da Secrisa, eu fiquei apavorado, disse, mas não acredito nisso, até parei para olhar. Venha ver a nossa proposta de emprego, venha trabalhar conosco. É um comercial. Eu estive lá na Pomerode, né, que é a cidade mais alemã do estado, mas não conhece Itapiranga. Que é mais alemã. Eu acho que Tunápolis, Itapiranga e São João do Oeste é mais alemã que Pomerode. O pessoal não conhece lá. Tá? Os alemãos lá estão num cantinho, então não estão misturados ainda. Ficaram num cantinho, é difícil chegar lá, então é só os alemãos que mandam lá, né? Tanto é que o berço Oktoberfest é Itapiranga, é lá. no Brasil. É verdade, é lá.